Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus e o artigo que eu vou trazer para vocês hoje é o efeito da assistência da alimentação enteral no resultado do tratamento em cães com enteropatia inflamatória com perda proteica. Os autores desse artigo são a Lavínia Economo, Yu-Mei Cheng, Simon L. Prisnall e Art Catherine, ou Catherine, não sei exatamente como se pronuncia. É um artigo publicado pela Journal of Veterinary Internal Medicine no período de março de 2021. E o objetivo desse artigo foi determinar se cães que tivessem uma assistência de um tubo de alimentação no tratamento após o diagnóstico, eles teriam um melhor prognóstico e uma melhor sobrevida na doença inflamatória intestinal crônica que eles estariam sofrendo. Esse é um artigo bem complexo, com muitos detalhes envolvendo ele, e ainda assim o autor ele dá índice que poderia ter mais pontos a serem trabalhados, então eu vou discutir alguns que eu achei interessante. Novamente, para quem achar o artigo interessante e quiser saber mais informações, eu vou estar disponibilizando no post que eu vou colocar junto com o vídeo que está saindo o artigo na íntegra para quem quiser ler. Para quem não conseguir ler ou tiver algum problema, pode me chamar e eu vejo o que eu posso fazer. Se quiser discutir, comentar o caso, sinta-se livre. Qualquer ideia que é bem-vinda. E eu sempre recomendo, quem puder, ler o artigo na íntegra. Esse artigo tem uma certa dificuldade de ler para quem tem problema com estatísticas, mas depois que tu se acostuma com essa parte, é bem interessante de ler ele como um todo. Esse estudo ele fala de 57 animais que eles foram observados ao longo de 2005 até 2020 na região de Londres, no Reino Unido, e eles foram acompanhados com o objetivo de saber se o tratamento deu certo ou não no período de 6 meses. Então, a partir do momento que eles confirmaram o diagnóstico de doença inflamatória intestinal crônica, ou enteropatia, eles conseguiram determinar se, após 6 meses, eles tiveram um resultado positivo com a colocação do tubo de alimentação, e se eles não tiveram depois disso. Vai ser determinado nesse período de 6 meses. E os critérios que eles utilizaram para os pacientes nesse artigo foram, primeiro, a evidência de hipoalbuminemia com uma albumina sérica menor que 28 gramas por decilitro. Segundo, o histórico de sinais clínicos crônicos gastrointestinais com mais de 3 semanas, como a perda de peso, vômito, diarreia, diminuição de apetite. Terceiro, a exclusão de doenças que não sejam do trato gastrointestinal, como nefropatia com perda de proteínas, a doença hepática com os testes diagnósticos que foram incluídos o hematológico, o bioquímico, sérico, urinário, parasitologia fecal, ultrassom abdominal, teste de estimulação do cortisol basal ou ACTH, vitamina B12, folato, imunorreatividade de tripsina e imunorreatividade da lipase pancreática canina. E o último critério utilizado foi a confirmação histopatológica da doença inflamatória do trato gastrointestinal, que ela é definida como o maior número de linfócitos ou células plasmáticas ou dos dois juntos, e em combinação com alterações estruturais da vilosidade intestinal ou a presença de qualquer número de neutrófilos. E os dados que eles também colocaram bastante ênfase são nas proteínas, como a albumina, que é o principal que eles colocam, e também a vitamina B12, que eles monitoraram porque a albumina tem uma relação muito íntima com a recuperação dos pacientes, que vários estudos demonstram que um valor de albumina muito baixo nos pacientes que precisam de uma recuperação rápida, eles acabam dependendo muito da albumina para conseguir ajudar nessa recuperação. Então, se tiver uma deficiência de albumina e proteína, o corpo ele demora mais para conseguir se recuperar, até pelas funções que faz a proteína energéticas no corpo, que são muito importantes. E da vitamina B12, pelo fato dela ser a maior e mais complexa vitamina B, e que ela contém íons de metal, cobalto, que também ajudam na recuperação de pacientes que precisam. E no próprio artigo tem uma tabela que explica muito bem várias categorias que foram utilizadas. Eles
colocam se teve um resultado positivo ou negativo depois de 6 meses, como mencionei anteriormente. E eles usam critérios como a idade, se eles eram ou não castrados, o sexo, o nível de vitamina B12, o nível de score corporal, se os animais possuíam apetite, nível de albumina, o nível da doença inflamatória intestinal que foi definido por um índice que eles utilizaram, o tratamento, a dieta que foi utilizada nele, os anos do diagnóstico e se eles estavam utilizando algum tratamento imunossupressivo ou não, além de se eles tinham ou não, claro, um tubo de alimentação, que alguns animais eles não foram utilizados. E alguns dos motivos que podem ser o caso de não fazer isso é pela preferência do tutor, aumentar o tempo da anestesia aqui em animais que não podem, ou acharem que com o tempo o apetite ele vai voltar e que ele só com o tratamento de glicocorticoides ou a dieta que ele está comendo naturalmente ele vai se normalizar. No caso, os pacientes que possuíam o uso de algum imunossupressor para auxiliar no tratamento da doença, eles variavam conforme cada local. Alguns utilizaram prednisolona, que é um esteroide imunossupressor e um anti-inflamatório. Outros utilizaram ciclosporina, que é um imunossupressor que ele inibe a ativação de células T e ele inibe a produção e liberação de citoquinas pró-inflamatórias. Outra é a combinação com azatioprina, que ele é um imunossupressor que ele atua no metabolismo das purinas, tipo adenina, guanina do DNA. E o outro é a clorambucil, que é um antineoplásico alquilante do DNA de células tumorais. Então, animais que eles estavam utilizando um tratamento imunossupressor, eles estavam precisando desse tratamento além do tratamento da dieta. Então, o prognóstico deles já não era tão bom assim quanto pacientes que poderiam somente receber a dieta, como teve alguns pacientes que receberam somente a dieta enteral no estudo. E, em geral, todos os cães que tiveram a sonda de alimentação no tratamento, eles tiveram uma sobrevida maior. Que dos 57 cães com a enteropatia com perda proteica, 35 tiveram um resultado positivo e 22 tiveram um resultado negativo. O tempo médio de sobrevivência de todos os cães com enteropatia com perda proteica foi de 360 dias, tanto com o positivo e o negativo somados. E o tempo médio de sobrevivência do cão com o resultado positivo foi de 996 dias, que em comparação com os de resultado negativo, acabaram tendo uma média de somente 12,5 dias. Fora que o estudo ele determinou que os animais que eles tiveram a alimentação enteral, eles tiveram 7,0 vezes, através dos cálculos estatísticos deles, eles tiveram 7 vezes o resultado positivo em relação aos que não receberam o tratamento. E, inclusive, teve animais que eles não receberam tratamento imunossupressivo, foi somente com o tratamento com a dieta. E esses animais, eles tiveram uma sobrevida muito maior com aqueles que tiveram que ter a dieta e o tratamento imunossupressivo. E uma explicação que o próprio artigo discute posteriormente é que os animais que eles estavam recebendo o tratamento somente com a dieta, eles podem ter aumentado a cicatrização da mucosa intestinal em comparação com aqueles que tiveram os imunossupressores junto, que os imunossupressores eles acabam fazendo com que haja uma deficiência na cicatrização das mucosas. Então, eles usaram para isso resultados de humanos com doenças inflamatórias, que já tem estudos neles que acabam ocorrendo melhores cicatrizações na mucosa em relação aos pacientes que têm que fazer tratamento com corticosteroides ou esteroides em conjunto. Então, o fato deles estarem além da dieta fazendo alguma outra coisa pode ter interferido sim nesses resultados e dado essa explicação. E esse foi só um dos pontos interessantes que o artigo ele conseguiu abordar um pouco. Esse foi o que teve o maior de todos os destaques, além da gigantesca melhoria
dos animais em relação a animais que não obtiveram o tratamento com a nutrição adequada. Porque no momento em que o animal está passando por uma doença inflamatória intestinal e ele não tem uma alimentação, uma dieta adequada com os níveis de proteína, se tu não consegue monitorar isso, se o animal às vezes está com um problema que ele não está se alimentando, então ele acaba definhando com o tempo. E com a sonda tem uma facilidade muito maior de conseguir administrar isso e do corpo responder melhor com o tempo à doença inflamatória intestinal. E ainda assim, o artigo mesmo, ele fala que tem muitos pontos que podem ser trabalhados em trabalhos posteriores de outros colegas, que, por exemplo, eles falam que a maioria dos casos ele não teve uma biópsia ideal, não foram avaliados os fatores de risco do estudo, eles não foram avaliados o tipo de tratamento imunossupressor que poderia ter uma influência maior ou menor nos pacientes, histórico da dieta anterior dos pacientes eles não conseguiram registrar, o tipo de alimentação adequada também é uma coisa que eles não padronizaram 100%, e até o próprio nível de gordura das dietas utilizadas. Então são vários pontos que o artigo ele trata para colegas futuros complementarem o artigo e terem uma ideia melhor disso. Até o uso das próprias sondas, por exemplo, que eles não explicaram exatamente qual sonda que é a melhor ou qual que pode obter um resultado melhor. Eles utilizaram sondas de esofagostomia, que foram 19 casos, gastrotomia, que foi um caso, e uma sonda nasogástrica também. E o número médio de dias que elas estavam no lugar em cada troca foi de 11 dias. Eu até achei um tempo que eu geralmente achava que era de 5 a 7, mas eles acabavam deixando 11. No final, esse foi um artigo que ele determinou que o uso das sondas são extremamente essenciais no tratamento, e ainda assim tem muito espaço para novos artigos que eles vão complementar esse mesmo para determinar um tratamento 100% ideal para cada tipo de caso. Até eles mesmos mencionam no artigo que o trabalho que eles publicaram pode ser utilizado inclusive para um possível índice de determinação de como que eles acham que é melhor para o tratamento de doença inflamatória intestinal. Então, esse foi o artigo. Espero que tenham entendido. Eu espero ter explicado da melhor forma que eu consegui trabalhar. Esse foi um artigo muito complicado de eu conseguir determinar o que eu poderia tirar dele, porque o próprio autor ele tem muitas dúvidas envolvendo esse, e ele é um trabalho preliminar de algo que pode ser ainda maior. Então, eu espero ter conseguido demonstrar o ponto principal do artigo. E eu espero também que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês puderem ter, podem entrar em contato comigo através de mensagem direta, nos comentários, para uma discussão. E é isso então. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.